Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando o estudo do livro Eventos Finais. E nesse primeiro capítulo nós vamos tratar do tema A Última Crise na Terra. Bom, em Daniel, no capítulo 12, nós vemos que haverá uma tribulação, como nunca houve e como jamais haverá. Contudo, Jesus nos diz em Mateus capítulo 24 que antes disso haverá algo chamado princípio de dores, ou seja, haverá uma crise crescente antes do terrível tempo de angústia. E o nosso primeiro texto do Espírito de Profecia nos diz o seguinte: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Eventos Finais, página 11. Bom, no atual momento em que nós estamos gravando esse estudo, o mundo está passando por uma crise que está sendo agravada por uma pandemia chamada coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falando a respeito deste momento em que estamos vivendo, ele disse: o mundo está vivendo em desaceleração econômica. Aí vem o coronavírus e acelerou a queda. O mundo está realmente em um momento crítico. O coronavírus está só sendo a gota d'água. O mundo já estava desacelerando. E o coronavírus virou uma pandemia que, na verdade, acelerou a queda da economia mundial. E também em um conselho dos direitos humanos da ONU, reunido em fevereiro de 2020 em Genebra, tendo em mente a crise atual, a qual se agravou pela pandemia do coronavírus, um grupo de filósofos e ativistas proporam uma norma que sirva de bússola para todos os governos da Terra. Esse grupo lançou uma ideia colossal: uma Constituição da Terra como ferramenta de governança global. E, ainda falando da ONU, o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, apresenta um projeto intitulado Agenda 2030. Essa agenda é um plano de ação, diz a Organização das Nações Unidas, para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal. E dizem mais: reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global. E então convida todos os países a embarcar nessa jornada. E, por falar em mudanças globais, um jornalista do canal C5N, que é uma emissora televisiva da Argentina, afirmou que as sequelas deixadas pelo coronavírus, tanto na área da saúde como na econômica, em todos os demais setores da sociedade após a pandemia, exigiria uma nova ordem mundial. Pois nesse momento em que vivemos, estamos concluindo que a atual ordem das coisas não mais funciona. Só que ele foi mais além. Também elegeu um nome para ser o cabeça dessa nova ordem. E o nome que sugeriu foi o do Papa Francisco. Bom, pelo que parece, essa emissora e esse jornalista, eles não são os únicos que acreditam ser necessária uma nova ordem mundial na qual o Papa Francisco venha a ser o líder. Um renomado e também premiado sociólogo e filósofo chamado Zygmunt Bauman, autor do livro Modernidade Líquida, também participava dessa opinião. E ele estava tão convencido disso que falou pessoalmente com o Papa a respeito dessa sua ideia. Bom, realmente homens e mulheres pensantes de todas as áreas sabem que algo grandioso está para acontecer e buscam medidas urgentes para fazer algo antes que seja tarde demais.
Contudo, Apocalipse, capítulo 13, nos apresenta o triste cenário dessa nova ordem mundial. E o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, ele nos diz que quando estiverem dizendo paz, paz e prosperidade, sobrevirá repentina destruição. Vemos que ainda no capítulo 1 do livro Eventos Finais, o qual nós estamos estudando, lemos assim: o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Isso está em Eventos Finais, na página 12. No capítulo 11 do livro de Daniel, nós vemos a trajetória, no decorrer da história, dos conflitos entre o rei do norte e o rei do sul. Mas, de uma maneira especial, o que nos interessa hoje são os últimos 5 versículos desse capítulo. Em Daniel 11, versículo 40, está escrito: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Bom, eu creio que nós podemos compreender essa profecia do rei do sul e do rei do norte nos últimos dias, tanto no contexto espiritual como no contexto militar. Mas vamos nos deter somente no contexto espiritual. O rei do norte, em determinado momento da história, passou por uma transição de apenas militar para militar e espiritual. O rei do sul também deve passar por essa transição. Portanto, sendo o rei do norte Roma papal encabeçando um falso cristianismo, cremos que o rei do sul são todas as religiões, filosofias e o próprio ateísmo, os quais estão em oposição à crença do rei do norte. O islamismo ele tem crescido rapidamente e de forma mais acelerada que o próprio cristianismo. O ateísmo tem estado presente em todas as áreas da sociedade, moderna e pós-moderna, mas em contrapartida, vemos que o rei do norte, o papado, principalmente após a ascensão do atual Papa Francisco, ele vem fazendo grandes esforços, indo de país em país, a fim de conquistar a confiança, bem como a parceria de líderes governamentais, religiosos e até mesmo de líderes cuja a crença é islâmica. E também ele tem cativado todos os povos com suas palavras de paz, união e tolerância religiosa. Já Daniel 11:41 diz: e entrará na terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Espiritualmente, a terra gloriosa é onde está o Israel de Deus. E o Israel profético de Deus nos últimos dias são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse 12, versículo 17. Bom, mas diz o profeta Ezequiel, em Ezequiel 8,16: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos virados para o oriente. E assim, virados para o oriente, adoravam o sol. Bom, o espírito de profecia, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, das páginas 64 até 67, nos ajuda a compreender que os capítulos 8 e 9 de Ezequiel têm uma aplicação mais ampla, justamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja que o domingo era, para algumas nações pagãs no passado, e para os romanos, o dia de adoração do Deus Sol. No Código de Justiniano é dito o seguinte: no venerável dia do sol, ou seja, domingo,
os magistrados e o povo residente nas cidades descansem e fechem todas as oficinas. E o profeta Ezequiel viu que alguns do povo remanescente de Deus aceitariam o domingo e de maneira então virtual se curvariam diante do sol, o qual Satanás tomou como símbolo para fazer uma paródia de Cristo, o qual é o sol da justiça. Bom, sabemos porém que o Israel de Deus, ele não é composto apenas por adventistas do sétimo dia, mas o Senhor nos revelou que a maioria dos salvos se encontram nas igrejas protestantes. Diz o Espírito de Profecia: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Isso está em O Grande Conflito, na página 383. Embora dezenas de milhares de evangélicos e protestantes cairão moralmente para sempre juntamente com Babilônia, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 8, muitos dos nossos irmãos que outrora eram doutrinariamente os nossos inimigos, eles escaparão dos enganos do rei do norte e se aliarão ao remanescente. Então Daniel, capítulo 11, versículo 42 agora, continua com a profecia: e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. O Egito é símbolo de ateísmo, como está escrito: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isso está em Êxodo, no capítulo 5, versículo 2. Mas, pelos milagres que foram dados à besta de dois cornos, ou seja, os Estados Unidos, fazer na presença da primeira besta, o papado, o rei do norte, conforme está em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 13 e 14, os ateus também se renderão ao rei do norte. Vemos aí que, infelizmente, os Estados Unidos, o qual está representando a totalidade do protestantismo apostatado em Apocalipse 13, dos versículos 11 a 18, se aliarão ao rei do norte. Daniel 11, 44 prossegue com a sua corrente de acontecimentos que estamos prestes a contemplar. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. O Oriente também é a direção de onde vem o anjo do selamento, o Espírito Santo. Para quê? Para selar os 144 mil. E isso está em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 2 a 8. Após o selamento, é derramada então a chuva serôdia em profusão sobre os 144 mil. E então começa-se o alto clamor. O alto clamor é o rumor do Oriente. E o rei do norte, nesse momento, irá mais uma vez fazer muitos mártires, como ele fez na Idade Média. Esse futuro martírio dos santos de Deus, nós podemos encontrar em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 9 a 11, e também Apocalipse 20, versículo 4. Vamos então a mais um texto do capítulo 1 de Eventos Finais? E o texto é esse: vi então o terceiro anjo. Apocalipse 14, 9 a 11. Disse o meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a nossa mente, toda a nossa atenção. Eventos Finais, página 14. Antes da terceira mensagem ser levada ao mundo para fazer sua última e terrível obra, ela precisa fazer uma obra na igreja remanescente. Diz o Espírito Santo através da sua profeta: vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé
é a mensagem do terceiro anjo? E eu tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Isso está em Eventos Finais, na página 199. Que mensagem de justificação pela fé é esta? Bom, certamente é a mensagem que foi apresentada pelos pastores Waggoner e Jones no ano de 1888 na grande Conferência de Minneapolis. E, falando a respeito desses dois pastores, Ellen White escreveu: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores E.J. Waggoner e A.T. Jones. Esta mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Eventos Finais, página 200. Na mensagem da justificação pela fé apresentada em 1888, Jesus é apresentado como aquele que pode tanto nos perdoar os pecados e, por meio do seu Espírito Santo, pode nos conceder a natureza divina, a fim de nos tornarmos perfeitos em caráter, para cumprir todos os requisitos da lei de Deus. Ele, Jesus, não consentia com o pecado, nem sequer por um pensamento ele cedia à tentação. E o mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. E ele veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo. Para quê? Ela continua o texto. A fim de atingirmos perfeição de caráter. Isso está em O Desejado de Todas as Nações, página 123. Isto, meus irmãos, tem que acontecer para sermos então selados e podemos passar pelo tempo das pragas sem que haja um intercessor entre nós e o Pai. Ou seja, sem que nesse período nós venhamos a pecar. Diz o Espírito da Profecia: os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. As suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da expiação. Cristo, em seu santuário, página 99. E o nosso próximo texto de Eventos Finais, capítulo 1, diz o seguinte: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Eventos Finais, página 15. Está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Assim como nos tempos antigos, o Israel de Deus não tem conhecimento hoje do Senhor, porque não o busca com sinceridade através do estudo da palavra. Antes, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, mas hoje não sabemos nem dizer qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossa missão
ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Nós temos que dar ao mundo, de maneira clara, as 3 mensagens angelicais. E o nosso selo, como igreja profética para esses últimos dias, se encontra em Daniel, no capítulo 8, na profecia das 2.300 tardes e manhãs. A profeta de Deus nos diz isto: os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade. E alguns que ouvirem serão levados a decidir-se a aguardar todos os mandamentos de Deus. Isso está em um grande conflito, na página 607. Como podemos defender a verdade de Deus diante dos tribunais se não conseguimos nem sequer explaná-la para uma criança ou para um juvenil? Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta o sonido certo. Isso está em Eventos Finais, na página 16. A nossa negligência em estudar, viver e pregar as profecias enquanto pensamos que estamos salvos e sob o favor de Deus estão descritas na carta à igreja de Laodiceia. Lá está escrito: pois dizes, estou rico e abastado e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apesar do Senhor amar esta igreja e apelar para que ela se arrependa a fim de que ninguém seja vomitado da sua boca, pouquíssimos darão ouvidos ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, a ponto da profeta dizer isto, meus irmãos. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para terminar a sua obra na terra e se encontra tão sem esperança em Deus e no mundo como pecador comum. Isso está em Serviço Cristão, páginas 40 e 41. Bom, então vamos ao nosso último texto do capítulo 1 de Eventos Finais. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Eventos Finais, página 16. Quando o Senhor virá repentinamente para o povo de Deus, sabem me responder essa pergunta? Ora, em Apocalipse, no capítulo 10, é-nos dito que, quando o anjo estiver para tocar a 7ª trombeta, o segredo de Deus será revelado. E no livro O Grande Conflito, a profeta de Deus diz, no capítulo intitulado O Livramento do Povo de Deus, que esse segredo será revelado após a 7ª praga, quando Deus dirá o dia e a hora da sua vinda para o seu povo expectante. Mas, mesmo antes disso, a volta de Jesus não será repentina para o povo de Deus, pois uma série de eventos, começando pelo decreto dominical, deixará muito claro que o Senhor está às portas e que nós já podemos levantar as nossas cabeças porque próxima está a nossa redenção. Mas há uma parábola, a qual mostra quando a volta de Jesus será repentina mesmo para o povo de Deus. A parábola das 10 virgens é uma profecia de duplo cumprimento. Sua primeira aplicação se deu em 1843 e 1844 com o clamor da meia-noite dos adventistas mileritas. Mas o cumprimento pleno dessa profecia ocorre após a formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois, no tempo de Miller, os adventistas ainda não reconheciam que os 10 mandamentos deveriam ser guardados em toda a sua plenitude. As 10 virgens representam a igreja que recebe a eternidade, assim como a autoridade da lei de Deus. Sinais após sinais, meus irmãos, nos são enviados por Deus a fim de nos despertar do sono. Contudo, no máximo, damos uma leve despertada e logo voltamos a adormecer. Mas
Na parábola nos é mostrado um momento em que todas as virgens despertam. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o único evento que tem poder de despertar todas as virgens para espevitarem então as suas lâmpadas? Lâmpadas estas que são símbolo da Bíblia, como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Que evento é este que despertará toda a igreja? Certamente é o decreto dominical. As virgens que não encheram as suas vasilhas do azeite extra, que é o Espírito Santo, elas não conseguirão alcançar a plenitude da estatura, da maturidade de Cristo em tão pouco tempo. O selamento do povo de Deus inicia após a saída do decreto dominical. Assim diz o Espírito de profecia. A lei dominical é o teste que o povo de Deus deve enfrentar antes de ser selado. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 977. Bom, sendo que o julgamento começa pela casa de Deus, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, sendo assim, as virgens que estavam preparadas pelo Espírito Santo foram pesadas na balança e não foram achadas em falta. Em contrapartida, as virgens loucas tiveram seus nomes passados em juízo, mas foram reprovadas e a porta da graça fechou eternamente para elas. Meus amigos, já passou da hora de despertar, nós que conhecemos o tempo. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. Esse texto está em Primeiros Escritos, na página 64. O meu desejo e a minha oração é que Deus opere uma grande reforma em nossas vidas e que complete a obra a qual Ele começou em nós até o dia de Jesus. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Então, até o próximo capítulo de Eventos Finais.